doentes com déficit de atenção e hiperatividade, os psicoestimulantes, como é o caso da Ritalina, têm um efeito calmante e ajudam a manter o estado de alerta e o foco de tarefas complexas. Sabe-se que o consumo de Ritalina na população portuguesa tem aumentado e a tendência é que aumente cada vez mais. No entanto, se falarmos de pessoas que não tenham ADHD, qual é que será o efeito e as consequências do uso destes fármacos, tanto a curto como a longo prazo? Provavelmente, estes tendem a ter um efeito mais estimulante, que pode conduzir a estados de euforia e até comportamentos desajustados, já que não vai existir a supervisão médica. Isto para não falar dos muitos falados riscos cardiovasculares. Bernardo Moura, médico interno de Psiquiatria no Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar de Lisboa Norte e docente de Farmacologia na FMU, tem trabalhado principalmente na área da fase inicial das perturbações psicóticas e está aqui connosco para nos explicar e desmistificar os efeitos dos psicoestimulantes, principalmente em doses não controladas, em conjunto com o nosso colega João Pires, estudante de Medicina da Faculdade de Medicina de Lisboa. Olá, bom dia Dr. Bernardo. Queria agradecer ter aceito o nosso desafio para vir cá hoje falar sobre psicoestimulantes. E o que é isto dos psicoestimulantes? Como é que eles foram introduzidos na prática clínica? Bom dia, João. Obrigado pelo convite. Agradeço muito aqui à Associação e esta iniciativa, que é ótima. Em relação ao tema que vocês escolheram dos psicoestimulantes, que também acho que é um tema bastante pertinente nos dias que correm e, enfim, só para respondendo à tua pergunta, não é, sobre um bocadinho o enquadramento histórico disto, é assim, esta categoria, para começar, é assim um bocadinho lata, não é? Psicoestimulantes são várias substâncias diferentes, mas que, de uma forma geral, têm em comum o facto de serem ativadoras do sistema nervoso central, terem, grosso modo, algum efeito simpático ou mimético, é uma coisa que vocês também, acho que já têm vindo a estudar na farmacologia, que é uma cadeira que eu estou a dar. Sem dúvida. E, portanto, nesse sentido, ativadoras, e depois podem ter vários efeitos também a nível de, enfim, de algum prazer, de alguma melhoria de atividade de concentração, cognitivamente em geral, não é? Enfim, entre outras atividades que depois variam um bocadinho de substância para substância, não é? Mas eles vêm assim, já desde há bastante tempo, enfim, que foram sintetizados, já no fim do século XIX, até acho que é daí que remonta as primeiras extrações até a partir de uma planta. E depois derivados, enfim, ali sempre muito à volta das substâncias que são consideradas anfetaminas ou derivados da anfetamina, e começaram a ter uso médico, como descongestionantes nasais, até mais nos anos 30, e foram amplamente difundidas com essa finalidade, na altura, que aliás é interessante que é uma finalidade que ainda hoje é um bocadinho usada em alguns medicamentos também, que usam substâncias desta família. Depois, durante a Segunda Guerra, foram assim muito usadas pelas forças militares. Foi aí que se calhar até se expandiu mais o seu uso, e depois da guerra. Com que objetivo na guerra? É muitas vezes o objetivo com que enfim, se trabalha com estas substâncias em termos militares, e até isso nem foi só na Segunda Guerra, até depois continuou, que é a melhoria de performance, melhoria de atenção, de capacidade de trabalho, digamos assim, de maneira geral. Portanto, quem tem, enfim, para os militares, acaba por ser uma vantagem eventualmente poder estar mais concentrado, mais capaz de dormir menos horas, etc. Em termos de performance, ser uma coisa importante. E foi muito explorado com essa finalidade, sobretudo na Segunda Guerra, não é? E depois, a partir daí também, então, do ponto de vista de uso médico, já nos anos 50 e 60, difundiram-se bastante. Continuam também a ser muito usados como descongestionantes nasais, mas enfim, depois a partir daí o uso também, assim, estes medicamentos puderam ser usados, ainda hoje são usados também com propósitos de redução do apetite e de perda de peso, e começaram a ser explorados por uma série de efeitos, e a sua prescrição foi muito difundida e era mais ou menos até comum, até se começar a perceber alguns dos problemas associados a estes medicamentos e que levaram a que fossem regulados, né, a partir dos anos 60, 70 e progressivamente a partir daí. Não é? Em Portugal até acho que terá sido um bocadinho mais tarde, não tenho bem a certeza, mas julgo que nos anos 70 ainda era comum poder encontrar de uma forma mais ou menos acessível, enfim, medicamentos que usavam pelo menos um pouco substâncias derivadas da anfetamina. Isto começou a ser controlado pelos efeitos, enfim, sobretudo aditivos, um bocadinho de dependência que se viu que causavam. E, enfim, e depois começou o seu uso a certa altura, quando se começou, mas isso já mais tarde, percebendo-se a problemática da perturbação da hiperatividade da déficit de atenção, e desenvolveram-se substâncias depois também mais controladas, enfim, eventualmente, né? Mas para tentar tratar esse problema. E aí vamos para o uso, que é o grande uso hoje em dia em termos de medicina deste tipo de substâncias. Mas pronto, assim um bocadinho só para contextualizar as coisas, acho que é isto. Foi assim um percurso assim um pouco
atribular até chegar aqui a esta patologia em que agora é bastante associada, não é? E tem-se assistido a um aumento crescente, ou seja, a uma utilização crescente deste uso de psicoestimulantes, não é? Pelo menos nós, quando vemos os filmes dos Estados Unidos, é muito comum termos esta percepção. Eu gostava de lhe perguntar se o paradigma português está assim tão distante do que acontece nos Estados Unidos e se nós estamos a caminhar para esta realidade. Bem, uma pergunta difícil que eu não sei se tenho assim os dados todos para poder responder, não é? Tenho a ideia que de facto nos Estados Unidos é um problema já mais antigo e nos dias de hoje com uma magnitude maior do que cá. Digo problema no sentido de, enfim, estamos a falar especificamente de substâncias ou de medicamentos derivados da anfetamina, ou de metilfenidato, ou mesmo a dexanfetamina, enfim, que são derivados da anfetamina mais diretos, que são muito usados para, enfim, jovens em idade escolar, não é? E depois também com o uso recreativo associado. Quer seja, quer dizer, ou seja, usado fora de prescrições médicas, quer seja para aumento de rendimento no estudo ou no trabalho, quer simplesmente para uso recreativo, em saídas à noite, etc., né, com efeitos de aumento de bem-estar, etc. Mas eu julgo que neste uso escolar, digamos assim, destes medicamentos, acho que a tendência cá tem sido também bastante crescente, não é? Chegaremos alguma vez a esse patamar como o problema nos Estados Unidos? Não sei, quer dizer, acho que há diferenças grandes entre as culturas, enfim, à volta da medicina nos dois países, não é? Em que nos Estados Unidos acho que também, do ponto de vista da maneira como há uma certa propaganda farmacêutica que se calhar também é mais difundida e que as pessoas também têm uma cultura à volta disto mais, se calhar, mais forte e mais desenvolvida e que puxa mais para o consumo de medicamentos, sobretudo, enfim, em termos da performance, isso pode ser uma coisa mais valorizada lá do que cá, mas, enfim, a tendência tem sido, de facto, também de aumentarmos, acho eu, o consumo destas substâncias. Portanto, não sei se chegaremos a esse patamar, mas, definitivamente, o problema está em crescimento cá, não é? Tenho percebido isso. Muito bem. Então, queria dizer que seja, talvez, uma questão cultural que afasta Portugal dos Estados Unidos, mas que, mesmo assim, continuam-se a aproximar, de certa forma. Sim, talvez sim, diria que sim. Muito bem. Nós fomos questionar os nossos colegas acerca dos psicoestimulantes, perceber um pouco qual era a sua experiência a este nível, se já tinham utilizado, se conheciam. Então vamos aqui ouvir o que é que eles têm para dizer. Vamos a isso. Em relação à existência, isso conheço, sim, até porque tenho um amigo que toma, mas que é prescrito, não toma off-label, vá. E em relação aos seus efeitos, sei que pronto, tem uma data de efeitos, pelo menos que eu vejo nele, que seja a perda de apetite e tudo isso. No caso dele, por acaso, ele tem um efeito até que não tem piada nenhuma, que é o ranger dos dentes. Ele também fica com a contração da mandíbula assim um bocado aumentada. E se eu estaria a tentar de certa forma, ou se já fiz, vou ser sincero, já experimentei uma vez por causa desse meu amigo, na altura, na época de exames do primeiro ano. E realmente aquilo é porreiro, porque uma pessoa consegue ficar a estudar mais tempo do que normalmente estuda e não pensei mais nada enquanto está a estudar, o que fora daquilo e fora da toma não acontece. Normalmente uma pessoa está a estudar e tende a perder o foco, e com aquilo teve a sua piada, mas que não tem piada nenhuma porque pronto, faz mal. Estive tentado a experimentar. Se experimentei, não. Acho que não sei muito bem o que é, mas sei que são utilizados para tratar, não sei, déficit de atenção, talvez. E não, nunca tive tentado a utilizar nada. Conheço psicoestimulantes, portanto reconheci os nomes que tu disseste, sei o que é que fazem e sei que são usados para tratar ADHD e déficit de atenção. Não me sinto tentado, nem alguma vez pensei, nem considerei usar nenhum. Sei o que são esses estimulantes, não sei tudo sobre eles, mas sei que existem e mais ou menos o que é que eles fazem. E nunca me senti tentada a comprá-los, só tipo na brincadeira. Boa noite. Sim, já ouvi falar de psicoestimulantes, especificamente o Adderall. Em termos de efeitos, tenho ideia que seja uma substância que aumenta a concentração e não me sinto tentado a usá-la, felizmente. Ok. Ouvimos aqui umas opiniões bastante diversas, não é? Pessoas que conheciam, pessoas que não faziam ideia bem o que era, e outras que já tinham inclusivamente experimentado. O que é que tem a dizer acerca destes comentários? Achei bastante interessante, não é? Vocês falaram aqui com alguns colegas vossos
acho que só um é que tinha, eu disse que realmente Sim, tinha experimentado, sim, enfim, sim, influenciado curiosidade. por um amigo, não é? Sim, um amigo aparentemente. E o resto não. Enfim, eu tenho alguma curiosidade em saber, de facto, com que prevalência, não é, que os estudantes têm recorrido a este tipo de substâncias para, enfim, potenciar o estudo, porque eu não tenho bem a certeza disso, não é? Não sei bem como é que isso funciona, até podia ser uma coisa engraçada vocês até estudarem, também enquanto aqui associação de estudantes, porque de facto tenho ideia de que tem havido um uso crescente, mas não faço ideia realmente na prática qual é que é esse uso. O que este colega que experimentou estava a dizer, enfim, bate certo, não é, com aquilo que estas substâncias fazem. De facto, elas, do ponto de vista cognitivo, elas permitem aquilo que normalmente, enfim, muita gente descreve e está estudado, é um aumento da capacidade de trabalho, sobretudo de manter-nos atentos em tarefas enfadonhas. Ou seja, tarefas em que iríamos tarefas em que iríamos perder um interesse a certa altura e acabamos por conseguir mantê-lo durante mais tempo. Portanto, aumento um bocado de motivação, porque no fundo há um aumento da saliência dos estímulos também, que nos prende mais. E enfim, um aumento também do estado de vigília e diminuição da necessidade de dormir, não é? Todas essas coisas acabam por ter um impacto sobre a capacidade de estudo, como o vosso colega descreveu. Agora, os problemas, há várias questões associadas a isto. Para já, nem toda a gente sente este efeito assim de uma forma tão clara. E há muita gente que, na verdade, sente até um aumento de ansiedade que é muito perturbador, não é? E que acaba por incapacitá-las, enfim, e tornam impossível usar coisas como metilfenidato, não é? Que é a Ritalina. Portanto, isso também não é raro que aconteça. E depois, enfim, o facto de que há outros efeitos possíveis, né, como há efeitos secundários do ponto de vista cardiovascular, de taquicardia, de palpitações, que há muitas pessoas também sentem, e, enfim, entre outros, boca seca, aqueles do ranger dos dentes, também certos movimentos automáticos podem surgir, irritabilidade, portanto, há-se uma série de efeitos que não são assim tão raros. Para além também de depois, quando há a perda do efeito, essa sensação também é muitas vezes desagradável, não é? Em geral para estas substâncias. Ou seja, até somos aqui a outros parentes destas substâncias assim um bocadinho, enfim, mais potentes, como por exemplo a cocaína, que também é um psicoestimulante. Aí é muito clássica essa síndrome a seguir, né? A pessoa tem esse e com o MDMA, né? Com o ecstasy também. Um período depressivo até a seguir ao efeito, quando ele se desaparece. E que aliás acaba por ser muitas vezes o trigger aqui de um mecanismo de dependência psicológica associado a estas substâncias, que com medicamentos como metilfenidato, ou enfim também outros, há um que é a lisdexanfetamina, que também existe em Portugal. O Adderall não existe, mas existe este outro que é o Elvance, e que tem muitas vezes associado a isto. O efeito desaparece e a pessoa sente, eu já não estou a sentir bem assim, eu estava bem era com isto antes, porque eu assim fico, enfim, não me sinto tão bem, não estou tão capaz. E aí depois, de facto, abre-se a porta para um uso menos, ou eventualmente regulado, autorregulado destas substâncias, não é? Eu já agora também queria dizer uma coisa que, em geral, também esqueci de dizer isso antes, não é? Que quando falamos de psicoestimulantes, nós não estamos só a falar, enfim, estamos aqui a citar muita conversa no metilfenidato, não é? Que é a substância que é muito usada, portanto, nestes medicamentos, que é Ritalina ou Concerta, não é? Robifen, que são as marcas que se usam muitas vezes, mas que já é também um medicamento genérico. Ou também mesmo a anfetamina, também, e derivados mais próximos como a metanfetamina, a dexanfetamina, a lisdexanfetamina, mas existem coisas muito simples como o café, não é? O café é um psicoestimulante que a esmagadora maioria das pessoas usa. E por acaso é curioso, porque agora partilhando aqui um bocadinho da minha história com psicoestimulantes, eu comecei a usar café regularmente a estudar para o Harrison, por exemplo. Eu não usava antes. Enfim, de certa forma, aqui pensarmos nisto, foi uma maneira de eu usar algo que me ajudava a estudar nessa altura, precisava de estar mais concentrado, e recorri ao café, porque eu não bebia café com frequência. E a partir daí, de facto, até hoje bebo café com frequência. Mas só mais tarde é que me apercebi disto, que foi, de facto, por causa de uma prova académica que eu comecei a usar café com regularidade. E é um psicoestimulante, né? O efeito é diferente destas outras substâncias que estávamos a falar, do ponto de vista farmacológico, mas é um efeito de aumento da vigília, enfim, etc. É também interessante pensarmos desta forma, também se calhar um bocadinho mais alargada, que também entra com isto. Né? Agora, o café é uma substância que, apesar de tudo,
até parece ter uma série de benefícios para a saúde, eventualmente, não é? Sim, Enfim, sim. e que, do ponto de vista da dependência, também é relativamente inócua. E pronto, é toda uma cultura e uma história associada a ele. Claro que sim. Portanto, é muito integrada na nossa sociedade, mas é um psicoestimulante também. Exato. De facto, existe uma certa pressão académica para estarmos mais vigis e mais de alerta, conseguirmos ter uma melhor performance. Mas, pronto, como um dos nossos colegas falou, existe aqui efeitos adversos, nomeadamente a perda de apetite, entre outros, e como o doutor falou há pouco também, os efeitos cardiovasculares. Isto a médio e longo prazo, quais é que são as implicações que isto pode ter? Mesmo, quer seja uma pessoa a fazer um tratamento eletivo dado por um dado médico, ou mesmo pela autoprescrição pontual. Pois. O que é que prevê? Sim, pronto, é muito importante de facto fazer essa separação, não é? Sim, Vendo aqui um motivo à partida avaliado por um especialista, que normalmente tem a ver com... Estamos a falar nestas substâncias sobretudo de duas coisas, é sobretudo a perturbação de hiperatividade, déficit de atenção, da criança ou do adulto, não é? Também há o espectro das doenças do sono, nomeadamente a narcolepsia, tanto da sonolência diurna. Enfim, é uma franja mais reduzida em relação ao uso destes medicamentos na prática clínica, mas também enfim, tem essa recomendação, não é? Mas, de facto, para quem tem essa recomendação, o uso a longo prazo, há assim algum debate, não é? Mas, apesar de tudo, parece justificar-se e ser benéfico. Embora haja enfim, ainda haja discussão sobre isto, sobretudo porque isto não é tudo ou nada, não é? Se calhar para algumas pessoas pode não ser assim tão benéfico a longo prazo, mas são grupos restritos. Por exemplo, eu tive a ver também agora recentemente, né, adolescentes com risco para o uso de problemático de substâncias. Pode ser um bocadinho mais arriscado usar estes medicamentos pela questão da dependência e do abuso, não é? Por exemplo. Mas, regra geral, se houver de facto aqui um problema de PHDA, o benefício a longo prazo parece existir, não é? A nível até de prevenção de problemas no futuro para essas pessoas. Claro que depois isto tem que se associar sempre a outro tipo de intervenções psicoterapêuticas também, que é importante. Enfim, mas pronto, isso é todo um campo, não é? Depois há o uso recreativo. Acho que, enfim, é sobretudo esta questão, mais uma vez, de um uso descontrolado que pode surgir, porque este risco da dependência, de facto, não é irrisório. É uma coisa que existe, de facto, e que é preciso, de facto, estarmos bastante atentos e, enfim, alerta, porque não é um caso raro, não é? Não estamos a falar de coisas assim tão raras quanto isso. E depois não são coisas que também possamos prever certamente à partida, né? Que fazemos um teste e dizemos, não, se eu tomar isto já sei que se tomar 10 vezes depois vou ficar um bocado viciado. Não, é um bocadinho imprevisível às vezes. Depende de pessoa, certamente. Sim. Outra coisa que eu também queria dizer, enfim, agora um bocadinho pegando já a partir daqui, que tem a ver com este uso sem ser pela prescrição de um especialista, muitas vezes, porque há aqui esta ideia de que eu tenho problemas de concentração e devo ter PHDA. Isto não é bem assim, porque essa queixa é muito inespecífica e, na verdade, até é mais frequente, se calhar, noutros problemas. E muitas vezes o que se verifica é que as pessoas sentem isso e usam estes medicamentos de forma, enfim, arranjando o medicamento sem ser através do médico, e estão a automedicar-se, no fundo, se calhar para outras coisas, não é? Muitas vezes para coisas que têm mais a ver com depressão, com ansiedade, e acaba por ser uma maneira de, enfim, colmatar aí algum tipo de sintomatologia cognitiva, que até pode haver algum benefício, eventualmente a pessoa pode sentir ali algum benefício, mas isto não está estudado como sendo, na verdade, um tratamento para esses problemas. Claro. E acaba por ser uma maneira um bocadinho de ir tapando o sol com a peneira com isto, com esta ideia de que eu tenho problemas de concentração, mas se calhar nesses casos é importante pedir a opinião de um especialista, consultar, ou até às vezes mesmo um psicólogo, enfim, alguém que as pessoas têm saúde mental como uma primeira linha, um bocadinho para perceber o que se está a passar com aquela pessoa, porque pode ser eventualmente até mesmo um problema de déficit de atenção, mas o mais frequente é que se calhar não seja. Portanto, até porque muitas vezes estas patologias têm uma linha muito tenue, não é? É que separa do patológico e não patológico, tem mesmo que ser uma avaliação especializada. Sim. Que faz esta avaliação, no fundo. Sim. E que se calhar podem haver outros tratamentos não farmacológicos que possam também ajudar. O que é que tem a dizer acerca disto? Ou seja, acerca dos tratamentos comportamentais na perturbação de déficit de atenção? São fundamentais, não é? Quer dizer, são recomendados sempre em conjunto também com as intervenções farmacológicas. Infelizmente, estão menos acessíveis, se calhar, não é?
porque é mais fácil, porventura, darmos um medicamento e a coisa ficar mais ou menos estabilizada do que, enfim, investir em técnicos, em espaços, em tempo, não é? No fundo, para esse tipo de intervenções. E isto é um problema não é só com estas perturbações, é em geral na área da saúde mental, enfim, com as depressões, que é acima dos problemas mais comuns, em que de facto o acesso aos antidepressivos é muito mais fácil, acaba por ser, do que uma psicoterapia, por exemplo. Ainda que a psicoterapia esteja recomendada como uma primeira linha de tratamento, depois em conjunto ou não com a medicação. Mas neste caso é fundamental, até quer nas crianças, quer nos adultos. Apesar de tudo, nas crianças também depois a intervenção e o próprio crescimento delas, em uma boa parte dos casos, acaba por fazer com que este problema se vá resolvendo ou melhorando substancialmente. Nos adultos, enfim, que já são depois, terão tido estes sintomas quando eram crianças, mas alguns continuam com algum tipo de sintomas, aí então eu diria que é mesmo fulcral também este acompanhamento mais psicoterapêutico, para a pessoa aprender um bocadinho a conseguir lidar com estas suas características, de forma, enfim, eventualmente a poder não estar dependente, no sentido de necessitar de cronicamente usar este tipo de medicamentos. Porque, enfim, depois depende da gravidade, não é, da situação. Claro. Outra questão que eu gostava de lhe colocar, nós a preparar o podcast, verificámos que o doutor tinha um certo interesse na área da esquizofrenia, que tinha feito alguma investigação neste sentido, e gostamos de perceber se estes psicoestimulantes podem ser utilizados nesta patologia e de que forma. Sim, é verdade. Eu tenho dedicado assim um bocadinho a estudar as perturbações psicóticas, e que incluem a esquizofrenia, enfim, psicoses crónicas, não é? E esses problemas têm assim dois grandes grupos de sintomas, ok? Tem os que a gente chama de sintomas positivos e os sintomas negativos. São termos que podem levar um bocado em erro. Na verdade, os sintomas positivos é na ótica de serem coisas que surgem e que não deveriam estar lá, estão além do que seria o normal, digamos assim. Os negativos estão aquém do que seria normal, ou seja, coisas que deveriam estar lá e não estão, como por exemplo falta de motivação, de energia, de envolvimento social, etc. Por vezes déficits cognitivos. Déficits cognitivos, sim, isso também muitas vezes é considerado um domínio à parte, mas está muito relacionado com os sintomas negativos. E os positivos, já agora, enfim, são aquelas coisas tipo os delírios, as alucinações, que são assim, normalmente até o estereótipo destes problemas. É na parte dos sintomas negativos que entrariam, porventura, aqui estes medicamentos tipos psicoestimulantes, até porque, do ponto de vista químico, enfim, farmacológico, eles estão muito ligados a potenciar a dopamina, enfim, as catecolaminas, não é, em geral, mas muitas vezes a dopamina também, que já sabemos que é um neurotransmissor muito importante nas psicoses. Agora, na prática, eles, embora tenham aqui esta promessa de poderiam ativar um pouco estas pessoas que estão a precisar disso, não há assim evidência de que isso seja benéfico. Aliás, há sempre um risco, na verdade, de poder aumentar os sintomas positivos. Portanto, verifica-se um pouco esse risco. Também não é muito claro que a força desse risco, a magnitude desse risco, mas a verdade é que também não parecem melhorar significativamente, infelizmente, os sintomas negativos. Portanto, há assim uma certa lógica que nos diz que eles poderiam ser benéficos, e não quer dizer que em casos pontuais não possam, e há registros de casos e alguns estudos que mostram que sim, mas não há evidências conclusivas quanto a esse benefício. Portanto, na prática clínica nós não costumamos usar estes medicamentos no quadro das psicoses e para melhorar os sintomas negativos, de facto. Não é recomendado e não é uma coisa que costumamos fazer. Onde se costuma utilizar muito, como já temos vindo a falar, é na perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Sim. Confesso que, ou seja, usarmos psicoestimulantes em pessoas com hiperatividade, isto não poderá ser um pouco paradoxal? De que forma é que não é paradoxal? Sim, fala-se muito desse paradoxo, não é? Como é que alguém que já está agitado, vamos dar uma coisa que, enfim, pelo menos pelo nome, não é? Psicoestimulante, à partida pensaríamos que iria agitar mais. Acho que não há assim, na verdade, ainda não se sabe muito bem como é que este paradoxo se resolve. E eu acho que isso tem a ver com o facto de não sabermos muito bem os mecanismos deste, do ponto de vista mais fisiopatológico, desta perturbação, que é dessa tensão e hiperatividade. Já agora, em parênteses, nós estamos sempre a falar aqui de perturbações e não de doenças, precisamente porque não conhecemos a fisiopatologia e os mecanismos completamente, não é? Portanto, são síndromes. Portanto, é por isso que também não sabemos muito bem porque é que, na verdade, medicamentos com estas características atenuam a hiperatividade de pessoas que têm este problema. Mas parece ter a ver com o facto de
esta hiperatividade, enfim, é diferente do que seria a estimulação, do que é a estimulação destes medicamentos. A hiperatividade, na verdade, vem provavelmente de um déficit que existe, já do ponto de vista neurobiológico, a nível da transmissão, precisamente, lá está, dopaminérgica, sobretudo, e que leva a este comportamento mais ativo e que também está muito ligado ao déficit de atenção. Portanto, ao melhorar depois a atenção e o foco, a pessoa consegue ficar mais, enfim, parada numa atividade e isso reduz, enfim, esta dispersão comportamental, não é? Portanto, é um paradoxo que também não é assim, na verdade, tanto um paradoxo se pensarmos que um psicoestimulante não é uma coisa que aumenta necessariamente a motricidade ou a atividade da pessoa. Portanto, se pensarmos que é uma coisa que aumenta o foco e a capacidade de nos dedicarmos a uma tarefa, isso é mais lógico pensarmos, ok, então isso se calhar para uma certa dispersão do comportamento e da motórica, não é? Faz todo sentido. Por fim, para acabar também agora o episódio, gostava de lhe perguntar qual é que era a mensagem-chave que gostava de deixar aos nossos estudantes da faculdade. Porque temos um período crítico para usar os psicoestimulantes, como disse, até por experiência própria, nomeadamente no uso de café, não é? Mas o uso de café, pronto, acho que é um uso mais corriqueiro e que provavelmente não tem tantos problemas associados. Mas na utilização destes fármacos, se calhar mais perigosos. Enfim, acho que é uma mensagem de facto de algum alerta para este facto de que estas substâncias podem causar dependência, né, psicológica. Acho que isso aqui é se calhar o momento mais importante. Depois é o facto de não pensar nisto como uma panaceia para as dificuldades cognitivas que uma pessoa possa sentir, porque isso não é um efeito 100% para toda a gente, mas também é sobretudo uma mensagem eventualmente para quem se sinta de facto com grandes dificuldades no estudo, na concentração e assim, de procurar ajuda, ou de procurar algum tipo de apoio, de opinião sobre isso, porque esta ideia às vezes um bocado difundida de que eu devo ter déficit de atenção porque eu não me consigo concentrar, é uma coisa que merece ser um bocadinho mais esmiuçada e com a ajuda de alguém que consiga, já por perceber um bocadinho mais destes problemas, avaliar bem isso, né? Porque pode às vezes ser sinal de que a pessoa pode precisar de facto de algum apoio, mas não deste tipo de medicamentos, mas de outros, ou de algum outro tipo de suporte não medicamentoso, e se calhar isso aí seria uma mensagem importante também a passar, não é? Enfim, porque é nestas idades também, durante a universidade, e agora nós temos visto muito ao longo agora destes anos, já, enfim, posso dizer anos, não é? De pandemia, que tem sido bastante duro para muita gente nova e, enfim, isso terá certamente consequências depois a nível da capacidade da pessoa render no estudo, não é? Agora, precisamos é de procurar a ajuda certa para isso. Muito obrigado por esta conversa. E obrigado. Pronto, até uma próxima. Até à próxima.